Muito boa tarde a todos. Eu declaro abertos os trabalhos da Conferência Soberania Nacional e Direito Transnacional Revisitados, que vai ser proferida pelo professor Christopher Thorhill. Quero agradecer a presença de todos que acolheram o nosso convite. É uma oportunidade singular de nós estarmos na presença e assistindo uma conferência de um doutrinador internacional. O professor Christopher Thorhill é uma referência mundial hoje no direito constitucional, sobretudo a partir das suas pesquisas sobre a sociologia das constituições. Eu tive a honra, o privilégio de, durante essa semana, assistir às suas aulas na universidade e confesso que fiquei encantado com o seu conhecimento, com o seu nível de sabedoria e com o seu carisma enquanto professor. Trata-se de uma discussão que está na pauta do dia. O professor, na verdade, ele praticamente reescreve alguns paradigmas do constitucionalismo. Eu diria mesmo que a remissão histórica que ele traz na sua obra principal, ela é a mais completa que eu conheço acerca da sociologia constitucional. É o trabalho mais alentado e um referencial que não pode ser desperdiçado, e uma grande oportunidade. Eu, então, passo a palavra ao professor Guilherme Azevedo, que representa aqui a Escola de Direito da Universidade do Vale dos Sinos. O professor Guilherme é o grande responsável pela presença aqui do professor Chris, ele que tem já há algum tempo insistido na vinda do professor Chris, fez tudo que estava a seu alcance para que se concretizasse esse momento. Portanto, o Tribunal da Quarta Região quer fazer também um agradecimento ao professor Guilherme por esse esforço que hoje se concretiza, por essa grande oportunidade de nós termos contato com esse jurista de escola. Professor Guilherme, então, nosso agradecimento, tem a palavra, inclusive, para fazer aquela tradicional apresentação do Cris, que tem feito já em Santo Ângelo, em São Leopoldo e agora aqui em Porto Alegre. Bem, boa tarde a todos e a todas. De imediato, eu gostaria de saudar e de cumprimentar o desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, também de saudar a presença e a colaboração direta da EMAGES na figura do desembargador Otávio Pamplona. Foi fundamental a parceria do Tribunal Regional Federal com a Unicinos para podermos estruturar esse evento. Também tenho que registrar aqui a colaboração e a participação da Universidade de Santo Ângelo, né, lá, a URI, que tem também um papel importante, teve um papel importante na organização disso. O professor Chris Thorhill está conosco desde domingo, né? Atravessou o Rio Grande do Sul, né? Foi de Porto Alegre a Santo Ângelo. Nós mentimos para ele que era pertinho, né? E ele enfrentou uma viagem de 7 horas, praticamente a distância entre Londres e Glasgow, né? Na Escócia, onde ele lecionava. Ele disse que, inclusive, é mais perto em Londres, a distância entre Londres e Escócia. Enfim, e está conosco já há uma semana e nós não poderíamos encerrar esse evento de uma forma melhor do que com uma conferência dele, justamente num dos espaços onde a pesquisa dele tem dado uma atenção significativa quando se trata de analisar o direito transnacional e o papel da Constituição, do fenômeno constitucional dentro do direito transnacional, do que em uma corte.
O trabalho dele no Brasil ainda não foi traduzido. Nós, inclusive, estamos aproveitando esse evento para divulgar a iniciativa de traduzir a obra dele, Sociologia das Constituições, que foi publicada pela Universidade de Cambridge, pela editora da Unicinos, e também alguns artigos dele que provavelmente vão sair antes, num pequeno livro, que acabam, de alguma forma, conseguem retratar o trabalho dele no âmbito da sociologia do direito. Ele é, hoje, um dos poucos pesquisadores na Europa pertencente ao Conselho Europeu de Pesquisa, com um projeto financiado pelo Conselho Europeu. Existem apenas 3 pesquisadores, 2 ou 3 pesquisadores na Europa, na área do direito, com esse financiamento. É o financiamento mais disputado em termos de pesquisa na Europa. Então, de alguma forma, isso dá um pouco da projeção do trabalho dele e nos deixa extremamente satisfeitos de poder contar com um pesquisador desse quilate aqui no Rio Grande do Sul. E o tribunal, eu queria registrar especificamente isso, que o Tribunal Regional Federal, na verdade, já se tornou um parceiro da universidade. A Unicinos gostaria de agradecer especificamente a Escola Mais, porque tem consolidado, através da escola, especificamente com essas conferências, e eu acabei de receber agora na entrada, inclusive o Paulo comentou comigo sobre isso, mais um evento na semana que vem, de uma temática extremamente semelhante com a que nós vamos discutir um pouco aqui hoje, mostra como essa escola está tendo um papel, acho que, se não me falha a memória, desde 2001, quando foi criada, né, na consolidação da capacitação dos funcionários, servidores, juízes, desembargadores, e isso é fundamental para a consolidação da democracia no Brasil. Então, tribunais melhores é uma democracia melhor. Então, de alguma forma, fica aqui o registro, mais uma vez, dessa parceria. Agradecer de novo o professor Chris Thornhill por ter aceitado a parceria de estar conosco aqui discutindo esse tema. E muitas das ideias que ele vai falar aqui hoje são de um artigo inédito, que, na verdade, está em fase de estruturação e que a publicação provável vai ser no Canadá, na Universidade McGill. Então, mais uma vez, muito obrigado e devolvo a palavra, então, ao desembargador Paulo Afonso Brum Vaz. Eu passo a palavra, então. Bem, antes eu vou fazer a apresentação aqui do professor Chris Thornhill, currículo resumido, é professor da Escola de Direito da Universidade de Manchester, PhD pela Universidade de Cambridge e Frankfurt, pesquisador das áreas de Sociologia do Direito, Direito Constitucional Comparado e Teoria do Direito e História do Direito. Tem a palavra, então, professor, para a sua conferência. Bem, muito obrigado pela amável apresentação. Eu estou aqui há quase uma semana, no sul do Brasil, e devo dizer que fiquei impressionado com a amabilidade com que fui recepcionado pelos colegas. Os colegas com os quais tive a oportunidade de trabalhar. Foi realmente uma experiência inesquecível trabalhar aqui. Gostaria de agradecer a todos que tornaram esta parte da minha estadia possível. Gostaria de apresentar uma série de argumentos hoje que em sua estrutura geral são bastante complexas e, até certo ponto, contraintuitivas. Eu pretendo apresentar o argumento mais no estilo de uma hipótese, e espero que, se vocês gostariam de discordar da hipótese, que eu espero que aconteça, nós podemos abordar isso nas perguntas. E, nesse contexto das perguntas, eu gostaria de apresentar mais substância empírica para apoiar a hipótese que estou apresentando. Mas, essencialmente, eu gostaria de questionar algumas das perspectivas dominantes sobre a relação entre as instituições dos Estados nacionais e a ascensão crescente do direito internacional, especialmente do direito internacional na área de direitos humanos. Gostaria de oferecer, tanto quanto possível, gostaria de propor uma troca uma mudança de paradigma na forma como examinamos essa relação-chave nas condições jurídicas da sociedade global contemporânea. Então, isso é uma observação sobre as afirmações substanciais que vou fazer. Também gostaria de propor um método um tanto incomum na área de direito internacional, quando falamos sobre o impacto do direito internacional
sobre as instituições dos Estados nacionais. Eu gostaria de tentar consolidar essas questões que a gente poderia abordar sociologicamente. A sociologia do direito internacional ou a sociologia do direito transnacional não é ainda uma subdisciplina bem consolidada do direito ou da sociologia. E eu não tenho aqui tempo para elucidar mais amplamente a base metodológica dessa abordagem hoje, embora eu terei prazer em responder perguntas sobre isso. Gostaria apenas de mencionar que eu gostaria de questionar algumas das abordagens formalísticas mais típicas do direito internacional. E gostaria, para fazer isso, de usar uma abordagem sociológica para discutir essas questões. Nas maiores partes do mundo, a forma clássica do Estado Nacional está sendo suplantado ou foi suplantado por um sistema político em que os órgãos judiciais impõem limites normativos nos paradigmas das instituições nacionais. De fato, o projeto dos paradigmas judiciais, nesse sentido, está muito fortemente associado à ascensão do direito internacional. As instituições judiciais normalmente agem como mediadores, em que as normas transnacionais são traduzidas ou transplantadas do domínio estritamente internacional para a esfera do Estado Nacional, ou para a jurisdição do Estado Nacional. Isso significa, eu vou tentar dar alguns exemplos disso daqui a pouco, mas isso significa que é realmente inexato falar de estatalidade ou do sistema político como um fenômeno exclusivamente nacional. A estatalidade, na maioria dos casos, na maioria das sociedades atualmente, está profundamente configurado pela interação entre as instituições nacionais e instituições internacionais, especificamente no nível da interação ou das relações judiciais entre instituições desse tipo. Por um lado, podemos ver isso nas relações externas dos Estados nacionais, em que a estatalidade, as instituições estatais são cada vez mais configuradas pelo impacto de organizações internacionais. Por exemplo, as Nações Unidas, obviamente, mas também a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial do Trabalho. E que tem um impacto direto sobre os processos da legislação nas coletividades políticas nacionais. E, por causa disso, a legislação nacional quase sempre, até um certo grau limitado, é codeterminada pelas normas de proveniência internacional, mediadas pela interação entre os tribunais situados no domínio nacional e tribunais situados no domínio internacional. Além disso, a estatalidade nacional, quase invariavelmente, com algumas variações significativas, está configurado pela ascensão dos códigos nacionais, que agora desempenham um certo papel na constituição da democracia, que seria quase impensável na era da democracia clássica. E os tribunais nacionais geralmente atuam em associação, de alguma forma, com os tribunais internacionais, normalmente, impõem constrições aos atos dos poderes legislativos nacionais. As leis nacionais, nessa conexão, são, em grande parte, determinadas por princípios jurídicos transnacionais. Então, falando resumidamente, eu sugeriria que nós podemos identificar nas sociedades modernas a ascensão de um novo paradigma de democracia, que não é absolutamente universal, mas certamente está se tornando muito disseminado, e elementos dele são reproduzidos na maioria das sociedades nacionais. E eu descreveria esse modelo de democracia como algum problema com a acústica? Não? Eu descreveria esse modelo como a democracia judicial transnacional. Esse é um modelo de democracia em que as instituições judiciárias desempenham um papel muito importante na determinação da legislação e, muitas vezes, na predefinição do conteúdo da legislação, em que as funções das instituições judiciais ou judiciárias são parcialmente estruturadas pela interação entre os tribunais nacionais e internacionais. E, então, essa democracia
democracia transnacional ou internacional, porque os processos pelos quais as leis migram do domínio internacional para o nacional não é sempre extremamente formalizado. Nem sempre gira em torno de atos estatais claramente definidos ou acordos claramente definidos. Então, não é simplesmente uma penetração vertical das jurisdições nacionais por parte do direito internacional. Isso muitas vezes também assume a forma de uma espécie de migração horizontal ou interpenetração horizontal do nível nacional e dos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. Eu chamo isso de transnacional porque isso me parece apreender esse termo, essa informalidade parcial desse processo. Por exemplo, nós poderíamos pensar no caso da utilização de jurisprudência em diferentes jurisdições, poderíamos pensar em consultas informais entre redes judiciárias e toda uma série de mecanismos e processos diferentes através dos quais o direito passa de uma jurisdição para outra. Bem, esse modelo é típico, particularmente, de novas democracias. Começou a surgir depois de 1945, nos sistemas políticos pós-autoritários criados naquela época, e foi plenamente consolidado em nível nacional nas transições democráticas que começaram na América Latina e que depois aceleraram na Europa Oriental e foram reproduzidos depois até certo ponto na África na década de 1990. Mas esse modelo de democracia não é exclusivo das democracias novas. Elementos dele são claramente visíveis até mesmo nas democracias mais consolidadas. Por exemplo, nós podemos, no Reino Unido, eu estou falando agora da minha pátria, mas mesmo no Reino Unido, onde tradicionalmente normas altamente arraigadas, normas judiciais, não fazem parte da arquitetura da Constituição, então está claro que as instituições judiciárias aumentaram drasticamente nos últimos 20 anos, particularmente por causa do aumento de autoridades legitimadas por sua interação com convenções jurídicas internacionais, particularmente a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Mas esse modelo também penetra em coletividades políticas que tradicionalmente são muito resistentes ao direito internacional, como a China. Certamente não estou dizendo que a China tenha um sistema judiciário plenamente independente, plenamente desenvolvido, mas em um nível muito tentativo nós podemos ver um aumento do poder judiciário na China e uma crescente interação entre as normas nacionais e internacionais nesse contexto. E o centro desse novo modelo de democracia, nós vemos a ascensão do direito dos direitos humanos em nível internacional. Naturalmente, com variações, porque para economizar tempo, eu tenho que apresentar esses argumentos de uma forma levemente simplificada e hipotética. Então, eu não tenho qualquer intenção aqui de erradicar as distinções entre as diferentes coletividades organizadas politicamente. Não é a minha intenção fazer isso. Se você tiver a impressão de que esse é o argumento que eu estou propondo, isso se deve simplesmente à limitação temporal a qual eu tenho que me submeter necessariamente. Mas no centro desse novo modelo de estatalidade ou democracia está a crescente força do direito internacional vinculado aos direitos humanos. O direito dos direitos humanos, ou diretamente ou de forma mediada, é amplamente aceito como a base primordial da revisão da legislação. É muito difícil imaginar uma revisão da legislação dentro de estados nacionais na qual o direito internacional não desempenhasse qualquer papel, mesmo que seja apenas implícito. Não precisa ser necessariamente evocado explicitamente. Na sociedade internacional, o direito referente aos direitos humanos impõe restrições ao exercício livre da autonomia por parte dos estados nacionais, mas dentro das coletividades nacionais, o que é mais importante, atos individuais de legislação estão sujeitos à avaliação à luz das normas internacionais dos direitos humanos. Em ambos os níveis, podemos ver isso. No direito internacional referente aos direitos humanos, nós temos dois níveis bem distintos, no nível da sociedade internacional e no nível da sociedade nacional. A gente pode dizer que as duas coisas estão interligadas, esses dois domínios da sociedade global. Isso oferece algo assim como um código ou um conjunto de princípios normativos que conectam o domínio nacional e internacional, vinculando esses dois domínios. Só que
de forma, às vezes, muito variável. As leis que atravessam a divisão entre o domínio nacional e internacional geralmente estão sujeitas a alguma forma de autorização referente ao direito dos direitos humanos. Mas dentro desses domínios são tomados separadamente. O direito dos direitos humanos também oferece algo assim como um meio flexível para autorizar a legislação. Bem, sustenta-se amplamente, isso é o que eu gostaria de mencionar, é uma proposta mais controvertida e contraintuitiva, se afirma amplamente, e quase ninguém afirma mais isso, porque é quase um lugar comum atualmente. Mas se percebe amplamente que essa interação, essa relação entre as instituições nacionais e o direito internacional, particularmente aquela parte do direito internacional que está normativamente concentrada no direito internacional referente aos direitos humanos, reduz o poder dos Estados nacionais. A crise da soberania, o fim do Estado soberano, esses são princípios que são reproduzidos quase universalmente na literatura que aborda essas questões, ou na ciência política, ou no direito constitucional, ou então no direito internacional. Há exceções a essa concepção, mas a maior parte das análises do direito internacional, ao menos implicitamente, adota uma concepção positivista do poder soberano dos Estados nacionais, sustentando que algo existe assim como uma relação de soma zero entre o direito internacional e os Estados nacionais, que é à medida que o poder do direito nacional aumenta, o poder dos Estados nacionais diminui. Isso tem suas origens na concepção positivista do direito internacional, que sustenta que o direito internacional surge a partir dos atos de Estados nacionais, depende do livre acesso articulado através de atos soberanos de Estados. Mas depois de consolidado, o direito internacional pode, então, a influenciar os Estados nacionais e reduzir seu poder. Mas eu gostaria de questionar essas concepções. E a finalidade da minha apresentação no primeiro caso, isso é uma finalidade metodológica mais subsidiária, mas a finalidade primordial é expor um contra-argumento, tentando refutar ou ao menos modificar a compreensão positivista ainda persistente da sociedade internacional e do seu ordenamento jurídico. E eu sugeriria, no primeiro caso, que uma das razões para essa compreensão residualmente positivista do direito internacional é a falta de uma compreensão sociológica no que diz respeito à observação da natureza dos Estados. A estatalidade é, obviamente, uma unidade primordial de análise da sociologia política, também é uma unidade primordial de análise do direito internacional, mas essa disciplina observa o Estado de formas muito diferentes. Mas eu gostaria de dizer que as explicações prevalecentes da relação entre os Estados e o direito internacional propõem uma concepção metodologicamente muito seletiva das instituições estatais, que se baseiam em noções muito judicialmente internalistas de Estado. Se começarmos a observar os Estados de uma forma mais sociológica, usando, digamos, métodos inseridos na sociologia para o exame dos Estados, nós podemos ver que a realidade dos Estados, ou da estatalidade, não precede simplesmente a ascensão do direito internacional. Então, nós não podemos ver a interação entre o direito internacional, as instituições dos Estados nacionais, como uma interação que simplesmente diminuísse a autoridade de instituições já constituídas. Pelo contrário, eu gostaria de dizer que até um estágio muito tardio do desenvolvimento da sociedade moderna, na verdade, em muitos casos, em muitos territórios geográficos, isso acontece até hoje em dia, os Estados nacionais só evoluíram em parte, não são entidades concluídas, completas, acabadas. E, certamente, a ascensão, o surgimento do direito internacional após 1945, mas em grau crescente ao longo das últimas décadas, não envolveu
a imposição de ordenamento jurídico aos Estados nacionais que já estivessem plenamente construídos ou que já estivessem plenamente consolidados em sua arquitetura básica. Na verdade, se observamos os Estados nacionais de uma perspectiva mais sociológica, que é mais sensível aos ambientes das sociedades nas quais os Estados operam, nós poderíamos dizer que os Estados nacionais nunca estão plenamente acabados ou prontos. Estão constantemente expostos a certas pressões desestabilizadoras. E, sobretudo, eu gostaria de dizer que os Estados nacionais são agitados ou desestabilizados por pressões de inclusão, que visam a inclusão. Os Estados estão confrontados com expectativas da sociedade no tocante à sua capacidade de incluir e, de resolver ou, ao mesmo tempo, mitigar certos conflitos sociais. Muitos Estados não foram muito bem sucedidos em fazer isso, como se pode demonstrar. Então, vou tentar ampliar esse argumento ao avançar na prática, mas gostaria de deixar esse ponto no ar de momento. Gostaria que a gente pegasse esse conceito de pressões visando a inclusão e colocá-lo em certa relação com as instituições dos Estados nacionais. E eu vou voltar a esse assunto mais adiante, eu espero, de uma forma empiricamente mais persuasiva. A segunda afirmação é de natureza mais metodológica, e a segunda finalidade dessa palestra é mais metodológica. Eu gostaria de esboçar, ao menos nos seus contornos básicos, os fundamentos de uma abordagem sociológica do direito internacional. Como mencionei antes, nós não temos realmente uma sociologia do direito internacional. Talvez alguns experimentos historicamente, mas não temos realmente uma sociologia sistemática do direito internacional. Mas gostaria de tentar explicar como a ascensão do direito internacional, particularmente o direito referente aos direitos humanos, é observável como um processo sociológico e não como um processo que fosse simplesmente imposto artificialmente às sociedades nacionais. E certamente, se adotarmos uma abordagem mais sociológica dos Estados, vendo os Estados como instituições facilmente desestabilizadas e fragmentadas, podemos ver, de acordo com o direito internacional, longe de captar essa soberania dos Estados em muitas formas, tem diretamente intensificar ou aumentar o poder das instituições do Estado. De modo particular, a ascensão dos direitos internacionais de fato, podem ser vistas como um processo sociológico no qual os Estados nacionais puderam resolver, pelo menos mitigar problemas de inclusão que historicamente tinham um papel desestabilizador na formação dessas instituições nacionais. Então, realmente eu gostaria de dizer que, até certo ponto, no domínio do direito internacional, se visto de uma forma superficial, fora do domínio dos Estados nacionais, tem pressões sociais, forças sociológicas incorporadas nas sociedades nacionais que têm promovido a crescente ação entre as ações nacionais e instituições internacionais. Então, podemos explicar a ascensão desse sistema democrático com base de construção macroteórica da sociedade. Agora, numa primeira instância, a assimilação do direito internacional dos direitos humanos pode ser, a importância disso pode ser vista e permite os Estados resolver mais eficazmente as pressões às quais têm sido expostas na esfera dessa inclusão econômica. Deixe-me tentar explicar. Em termos gerais, eu diria que a formação do Estado moderno tem sido profundamente determinado pelo fato de que o Estado deveria resolver conflitos entre
classes sociais fortemente antagônicas. E quando o Estado realmente teve que assumir uma forma consolidada no século XIX, ele não penetrou muito profundamente na sociedade. Se vocês olharem quantas pessoas de fato estavam empregadas em administrações de governos, enfim, e como era muito rasa, digamos, as instituições. Vocês poderiam ver que no século XIX e até mesmo no século XX, os estados não exerciam um poder de controle social muito forte. Mas quando o Estado começou a penetrar mais profundamente a sociedade, logicamente... Acho que tem algum microfone ligado perto do outro. De repente está dando microfonia, eles poderiam desligar o outro microfone perto dele. Ou talvez um fone de ouvido de tradução dele junto do microfone, talvez esteja causando isso. Se um técnico puder ir lá resolver. Bom, à medida que o Estado começou a penetrar mais profundamente no Estado, que ver isso em diferentes esferas. O som está vindo muito ruim aqui na cabine e não estou conseguindo ouvir. Tem que aumentar mais o volume aqui da cabine, por favor. Então, de modo particular, as instituições de Estado começaram a definir a legitimidade no sentido de resolver os antagonismos entre as classes sociais e os estados emergentes estabeleceram uma questão contingente para resolver esses conflitos muito profundos. E a inclusão dos conflitos de classe e a expectativa dessas instituições realmente tinham que mediar entre as classes e, portanto, eram o cerne das classes modernas. E nós podemos ver vários exemplos dessas linhagens diferentes. Como estados pós-coloniais na África, podemos ver a estatalidade se tornou mais consolidada também. E, nesses casos, muito amplamente, as instituições de Estado foram desestabilizadas pelos conflitos de classe. Eu vou voltar a isso mais adiante, a esses exemplos. É muito difícil, nesses ambientes, encontrar exemplos de estados que possuem a legitimidade de recursos que permitam que eles possam resolver os conflitos de uma maneira eficaz. Apesar da importância desses casos, entretanto, talvez o caso clássico de estados que foi abalado pela internação de conflitos de classe, talvez os casos mais importantes são visíveis nas sociedades europeias modernas. E especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. E, nesse momento, a maioria dos estados estavam num processo de uma revolucionalização dramática, especialmente depois de 1914. Não havia, então, as democracias consolidadas. Havia alguns experimentos democráticos, mas não eram muito consistentes. Mas, depois de 1918, a maioria das sociedades europeias eram democráticas, especialmente aquelas que eram beligerantes, que estavam envolvidas em conflitos de guerra. E, ao mesmo tempo, essas sociedades não apenas também se tornaram também democracias muito importantes. A maioria dos países, particularmente para assumir a autoridade para regular esse poder de barganha entre os sindicatos. E os conflitos de classe
característica dessas sociedades. Então, eram transmitidas muito diretamente para o Estado. Isso ficou refletido em sistemas de direito trabalhista bastante elaborados na Alemanha na década de 20 e também na Espanha. E o que ficou bastante claro é que esse período de experimentação democrática, quando os Estados tentaram demonstrar a legitimidade através da mediação democrática de conflitos de classe, teve um sucesso em virtualmente todas as democracias que até tiveram um colapso. E tiveram colapso em várias formas. Geralmente, tiveram colapso porque as instituições de Estado não tinham fundamentos ou alicerces fortes para mediar esses conflitos. E, de fato, a maioria dos estados começaram, se eu pudesse usar uma metáfora, estimular a densidade pública no sentido numa inclusão democrática de ampla escala. E a maioria dos estados foram parcialmente, em parte, colonizados por essas organizações, entre os conflitos deveriam ser resolvidos. E quando nós avaliamos a formação dos Estados europeus durante esse período de democratização acelerada, podemos ver que esses Estados tiveram um processo de desprivatização, de reprivatização, através de organizações sociais bastante fortes. E, de uma forma bastante geral, eu sugeria, na verdade, que pudéssemos identificar alguma coisa semelhante, como, por exemplo, experimentos de democracia de massa. Sempre há exceções a isso, mas podemos ver algumas tendências de experiência de democracia de massa em países latino-americanos, com algumas variações históricas. E também podemos ver isso replicado no colapso das democracias pós-coloniais na África subsaarianas. Então, de nenhuma forma, exclusivamente, isso é uma questão europeia. Então, há variações quando tentamos mudar esse paradigma de um local geográfico para outro. Mas, de forma geral, se faz uma análise sociológica, é muito difícil se ver um Estado nacional que teve sucesso na mediação desses antagonismos bastante arraigados. Os únicos que eu realmente consigo me lembrar, os Estados Unidos é diferente, porque o Estado não penetrou muito profundamente na sociedade até um estágio final do sistema político. As únicas sociedades onde os Estados conseguiram preservar algum tipo de estabilidade na fase da expectativa da inclusão de classe foi, por exemplo, na Escandinávia. E há motivos bastante específicos para isso. O sistema político geralmente são sustentados por acordos eu diria que essa é uma característica de pequenas sociedades, de maneira geral. E, até certo ponto, e um nível bastante limitado, poderíamos falar um pouco da democracia britânica. Ela não entrou em colapso no período entre guerras. Na verdade, teve algumas características específicas, mas na Grã-Bretanha a internalização dos conflitos sociais começou antes e houve uma integração parcial antes da Primeira Guerra com os sindicatos. E também a democracia francesa também não é um perfeito exemplo desse sistema democrático uniforme. Mas eu gostaria de propor o argumento de que, embora possa parecer remoto da análise do direito internacional, novamente
essa questão do colapso e esse processo de reprivatização e emergência da autoridade pública. Então, realmente, temos que avaliar a ascensão do direito internacional após 1945 e, particularmente, precisamos examinar a ascensão do direito internacional na medida que ela penetrou as jurisdições nacionais. A ascensão desse novo modelo de democracia que está descrito entre essa interação. Então, na minha opinião, isso se torna sociologicamente explicável se nós adotarmos uma perspectiva de que a maioria dos estados estavam endemicamente abalados por essas funções de inclusão de classe. Agora podemos ver vários exemplos, por exemplo, eu acho que o exemplo clássico histórico seria a Alemanha pós-45, e de todos os principais estados, a Alemanha era o mais visivelmente desestabilizado após esse conflito. E também as instituições tradicionais, jurídicas, deveriam mediar os conflitos de classe. E nós discutimos isso num outro evento também. Então, o sistema alemão tem uma legislação trabalhista bastante complexa, também em termos de barganha, no qual, implicitamente, em 1919, depois de 1923, a responsabilidade do Estado pela mediação compulsória dos conflitos trabalhistas. Então, os conflitos de Estado eram mediados pelo Estado. E, logicamente, isso é determinado pela história. E as instituições na Alemanha eram mais fracas e não tinham uma tradição muito longa de tradição cultural. E também as instituições começaram a fragmentar, se fragmentar sob a pressão da inclusão social a qual estavam expostas. Então, nós podemos ver a ascensão do autoritarismo na Alemanha como um processo de privatização política, que eram órgãos que estavam tentando assumir controle de instituições do Estado. A chave no desenvolvimento das democracias após 1945, sob a Grundgesetz de 1949 na Alemanha, isso não é a única razão, mas, por último, não por último ao fato de que a expectativa no tocante à resolução de conflitos de classe foi diminuída drasticamente. E, de fato, isso está extremamente fortemente associado à ascensão do direito internacional. A Constituição alemã dá uma autoridade muito elevada ao direito internacional dos direitos humanos e coloca ênfase no titular individual de direitos e não para organizações coletivas. Então, as organizações integradas coletivamente do Estado não são o principal titular. Isso tornou possível que o sistema político separasse ou situasse os conflitos sociais fora do Estado, o colocassem em âmbitos que só eram politizados excepcionalmente, não tinham que ser politizados o tempo todo. Então, a exposição efetiva das instituições estatais ao conflito social foi significativamente diminuída. O direito internacional referente aos direitos humanos é responsável por isso. Eu diria que o papel desse direito internacional na Constituição de 1949 é paradigmático do impacto sociológico, da mudança do impacto sociológico dos direitos humanos, cujas consequências ainda estão muito presentes entre nós. Em segundo lugar, o que isso significou, naturalmente, foi que a legislação podia ser legitimizada e foi efetivamente legitimada mediante a referência a princípios muito estáticos. Naturalmente, os legisladores na Alemanha do pós-guerra tinham que abordar interesses sociais, conflitos sociais, assim como todos os legisladores fazem. Mas a legislação sempre podia ser contraposta a normas superiores derivadas do direito internacional. Isso significava que, pela primeira vez na história moderna, o sistema político desenvolveu um tecido de legitimidade
que em si mesmo não precisava fabricar constantemente essa solução. Então, à medida em que o sistema político obteve legitimidade através da resolução constante de conflitos sociais externos, foi reduzida essa exposição. Não desapareceu, no entanto, foi diminuída. Acho que, mais uma vez, isso é uma mudança vital de paradigmas no desenvolvimento da democracia moderna. Foi muito importante para a estabilização do sistema político na Alemanha do pós-guerra, o fato de que a legislação foi confrontada com as normas dos direitos. E as normas dos direitos que eram usadas para autorizar a legislação também estavam expressamente associadas às convenções internacionais e tratados de direitos humanos estabelecidas no âmbito internacional. Então, essa penetração do direito internacional para dentro do sistema político estabilizou esse sistema político que tinha um histórico de, digamos, uma perda notável de autoridade pública. Acho que nós podemos identificar, por razões muito óbvias, podemos identificar algo muito semelhante nas transições na Península Ibérica na década de 1970, onde os estados que, historicamente, inclinados à colonização por parte de interesses privados, que, obviamente, tinham constituições corporativas que eram bastante semelhantes àquelas cujos pioneiros foram a República de Weimar na Alemanha e depois durante o período do fascismo na Alemanha. Os estados foram estabilizados pela importância atribuída, em primeiro lugar, aos tratados internacionais, tratados de direitos humanos. Isso é mais importante na Espanha do que em Portugal, embora também tenha desempenhado um papel na transição portuguesa. Em segundo lugar, esses estados ibéricos também obtiveram tribunais constitucionais poderosos. Primeiro na Espanha, depois em Portugal, se bem que no final da década de 1980, Portugal também instituiu um tribunal constitucional com bastante poder. Então, vocês percebem o argumento que eu estou propondo. A maioria dos estados, historicamente, foram desestabilizados por conflitos de classe. Que foram desestabilizados por conflitos de classe primordialmente porque legitimavam sua legitimidade, principalmente ou em grande parte, através de sua capacidade de resolver conflitos dessa espécie. Mas o que começou a se desenvolver gradativamente através da ascensão dos direitos humanos foi que os estados tiveram condições de pressupor, ao menos em parte da legitimidade de suas instituições, tiveram condições de fortalecer suas instituições contra os conflitos contra os quais, de outra forma, estariam expostos. Então, podemos ver muitos extremos disso em estados que foram criados durante a descolonização na África. Na verdade, pelo menos paradigmaticamente, seguiram um modelo muito semelhante. A maioria dos estados criaram, no transcurso da descolonização, e declararam a sua legitimidade de uma forma que foi decisiva para a sua autoconstrução ideológica. E fizeram isso através da sua capacidade de resolver conflitos de classe. Na verdade, muitos estados africanos negavam que houvesse conflitos de classe nas sociedades africanas, que era uma projeção, diziam que era uma projeção europeia. Isso significava que esses estados criaram constituições corporativas com sindicatos internalizados e introduzidos na própria Constituição. Mas, em pouco tempo, esses experimentos fracassaram na maioria dos estados da África subsaariana. Não em todos, mas na maioria deles. E a maioria também começaram a mostrar amostras de uma privatização profunda, a anexação privada de instituições públicas. Embora o Estado estivesse muito elevado acima dos conflitos de classe, como, por exemplo, no caso do Quênia, esse Estado começou a apresentar características como as que eu mencionei há pouco, de uma privatização do público pelo privado. Obviamente, nós temos que tocar questões muito delicadas ao abordar a ascensão do constitucionalismo na África subsaariana. E eu não posso realmente fazer inteiramente justiça a essa questão aqui. Algumas dessas questões exigem realmente uma análise sociológica muito apurada, mas até certo ponto
A transformação constitucional que ocorreu em grande parte da África desde o início da década de 1990 foi movido por forças econômicas internacionais. Os programas de ajuste impostos pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, na década de 1980, claramente reduziram os meios monetários dos quais os estados africanos dispunham. Então, os estados tiveram que reduzir suas funções sociais, tiveram que suspender atividades relacionadas ao desenvolvimento e à distribuição material, pelos quais, historicamente, eles tinham definido sua legitimidade. Ao mesmo tempo, porém, esse período presenciou uma ascensão exponencial da democracia em grande parte da África. Isso com base em muitos critérios, ou nos critérios mais importantes, muitos estados africanos criaram sistemas democráticos admiravelmente bem-sucedidos, mas que foram solapados por problemas endêmicos de natureza econômica. Mas o modelo de democracia que se tornou disseminado na África também tinha as características que eu descrevi anteriormente. Na medida em que, normalmente, essas democracias giravam em torno de instituições judiciais muito poderosas, que interagiam estreitamente com jurisdições internacionais e sujeitavam a legislação a um escrutínio muito poderoso e muito disseminado, com referência às normas dos direitos humanos. Eu acho que os mais extremos do ativismo judicial, ou talvez o exemplo mais extremo de ativismo judicial na história constitucional recente, provavelmente foi a Hungria, no início da década de 1990. Mas os processos que podemos identificar em Gana, por exemplo, foram quase iguais, ou no Quênia ou em outros estados, onde os atores judiciais, juízes, desempenharam um papel absolutamente vital na promoção da democracia constitucional. E eles fizeram isso reivindicando a autoridade com base em convenções internacionais de direitos humanos e criaram uma enorme jurisprudência, uma nova jurisprudência, simplesmente fazendo download, absorvendo princípios de tribunais internacionais, muitas vezes em situações nas quais os recursos já existentes eram muito escassos, em que os precedentes, a jurisprudência não era muito fortemente elaborada ou desenvolvida. Em alguns casos, os tribunais, na verdade, de maneira estratégica, instruir os legisladores sobre que leis eles deveriam introduzir e promover o que podemos chamar de uma abordagem finalística objetiva da interpretação da Constituição. Por um lado, havia uma interpretação aberta da Constituição à luz dos direitos humanos internacionais e usaram o direito internacional dos direitos humanos deliberadamente para inserir a Constituição na sociedade, para fortalecer o tecido normativo da Constituição através da jurisprudência cotidiana. Em alguns casos aparentemente banais, em algumas jurisdições africanas, levantaram questões de interesse extremamente intensivo em termos dessa relação com o direito internacional referente aos direitos humanos. Em muitos sentidos, é muito difícil de medir isso, mas em muitos sentidos nós podemos ver não apenas um fortalecimento da democracia, mas, na verdade, também um fortalecimento da estatalidade em muitas sociedades africanas, dependendo da unidade de medida que tomarmos. Isso poderia ser contestado por perspectivas mais baseadas na economia política, mas até certo ponto, no tocante à independência das instituições, o grau em que as instituições são imediatamente transparentes para os interesses privados, nós poderíamos, ao menos, sustentar, é defensável que as instituições estatais se tornaram mais autônomas nesse contexto. Então, ao examinar esses processos, alguns de vocês terão um conhecimento especializado muito maior do que eu tenho sobre essa questão específica, mas ao examinar esses processos, digamos, ao reforço das instituições estatais, a separação das instituições estatais de atores privados muito poderosos, em decorrência da interação crescente entre a legislação nacional e internacional, normalmente a legislação que contém uma dimensão de direitos humanos. Nesse contexto, eu sempre penso na Argentina, particularmente
na transição que ocorreu na Argentina na década de 1980, sob o governo de Alfonsín, que foi claramente influenciado pelo direito internacional dos direitos humanos, apoiado por organizações internacionais de direitos humanos e sustentado pela Corte Interamericana. Ele usou o direito dos direitos humanos como plataforma para a democratização. Não só, aliás, como plataforma para a democratização, também como forma ou meio de cindir o Estado até certo ponto, até parcialmente, separá-lo das organizações poderosas, cujo conflito entre as organizações tinham tradicionalmente monopolizado o sistema político na Argentina. De qualquer forma, isso obviamente é discutível e a sociedade política argentina e o sistema político como um todo passou por múltiplos processos de transformação desde aquela época. O fato continua de pé, tanto que, face a um tumulto econômico e social extremo naquela época, as instituições permaneceram relativamente robustas. Numa sociedade na qual a robustez das instituições não era uma característica notável do ponto de vista histórico. Então, gostaria de dizer, com base nisso, para resumir essa parte do meu argumento, que, historicamente, poucos estados tiveram condições de absorver a sua exposição, o fato de estarem expostos aos conflitos de classe. Poucos estados conseguiram cumprir as expectativas no tocante à mediação de conflitos de classe de uma forma que fosse ao menos satisfatória, aceitavelmente satisfatória para as diferentes partes dos conflitos sociais. E foi só à medida que os estados começaram a internalizar o direito internacional dos direitos humanos que eles tiveram condições de estabilizar a sua posição em relação a conflitos dessa espécie. Então, a diferenciação formal do sistema político dentro das sociedades nacionais aumentou em decorrência desse processo. Então, a soberania efetiva do Estado, a soberania das instituições estatais, entendemos a soberania numa condição nos quais os Estados controlam a sociedade, essa soberania aumentou através da influência do direito internacional e não o contrário. A exposição aos conflitos de classe é a pressão mais estabilizadora de inclusão à qual os Estados estiveram expostos. Mas em muitas sociedades podemos identificar uma pressão secundária visando a inclusão, que geralmente levou as instituições estatais a uma crise endêmica ou então momentânea. Isso tem a ver com a inclusão de conflitos entre o centro e a periferia. Isso nunca foi um grande problema na Europa, pela simples razão de que os Estados europeus foram fundados com base na eliminação de minorias. Então, à medida que os Estados se reconsolidaram como instituições políticas, geralmente eles não estavam expostos, digamos, a conflito com forças extremamente centrífugas na sociedade. Certamente houve exceções aí, certamente podemos identificar estados na Europa que realmente não se tornaram estados nacionais por causa do conflito entre centro e periferia. Mas, de modo geral, isso não é um fenômeno europeu muito disseminado. Nós podemos identificar isso em muitos estados africanos. E podemos identificar isso em alguns estados latino-americanos, onde, obviamente, a inclusão de sociedades muito pluralistas com estrutura étnica muito complexa na unidade do sistema político foi muito difícil. Isso, tipicamente, é mais agudo, um problema mais agudo nas sociedades africanas, onde em muitas sociedades africanas não existe um único grupo dominante, existe uma rivalidade constante entre grupos populacionais conflitantes. Mas nós também podemos identificar esse fenômeno em sociedades que são geograficamente muito grandes, como a Rússia ou a China, porque esses também são estados que lutaram para incorporar a sociedade toda sob instituições políticas soberanas e estáveis. É bastante contraintuitivo sugerir que a ascensão do direito internacional ajudou as sociedades a contrabalançar ou a reduzir sua exposição a conflitos dessa espécie entre centro e periferia. No direito internacional clássico,
A construção clássica do direito internacional após a Segunda Guerra Mundial tinha um viés claramente positivista e pouco fez para promover ou para fomentar processos de inclusão complexa na sociedade. Claramente, durante a Guerra Fria, os governos expressaram fortes reservas em relação às concepções pluralistas de soberania. E as convenções internacionais e organizações internacionais também eram muito reservadas em relação ao endosso de múltiplas formas de soberania. Isso foi particularmente o caso na África, de novo. Obviamente, porque as novas nações africanas que foram criadas na década de 1960, no final da década de 50, tinham que declarar a sua primazia ideológica absoluta da nação, porque isso assegurava a sua robustez contra os antigos potências coloniais. Mas esses países tinham sociedades muito complexas. Se você lê a Carta da Unidade Africana da década de 1960, a gente pode ver isso claramente. A existência de estados nacionais individuais unitários tem um status quase inviolável nessa carta. Mas o direito internacional em anos recentes, diria eu, passou por uma transformação muito drástica. Talvez ainda tenhamos algum terreno pela frente nessa área. Isso tem levantado uma série de conflitos em relação ao grau ou à medida em que o direito internacional pode reconhecer a existência de direitos múltiplos. Claramente, o direito internacional mudou sua ênfase em décadas recentes, passando dos direitos das nações para os direitos das pessoas. E, através desse processo, o direito internacional também começou a reconhecer a possibilidade de que poderia haver uma estrutura pluralista de direitos, ou que poderia haver múltiplas reivindicações de direito dentro de jurisdições nacionais. Com efeito, o direito internacional gera muito claramente de direitos plurais e incorpora personalidades jurídicas múltiplas e concede direitos a personalidades jurídicas múltiplas que não estão facilmente de acordo com concepções monocêntricas do poder do Estado. Em muitos casos, a incorporação do direito internacional referente aos direitos humanos, ou ao menos a interação cada vez mais densa entre leis nacionais e internacionais, tornou possível que as sociedades que estavam tradicionalmente expostas à fragmentação, por causa das suas minorias que viviam nesses estados, pudessem se estabilizar e estabilizar sistemas judiciais e políticos mais estáveis. Nós podemos presenciar esse processo também em sociedades geograficamente de grandes dimensões, como a Rússia e a China. E, claro, isso não é um processo acabado de forma alguma, é algo simplesmente que podemos identificar como um processo incipiente, que está apenas iniciando. Mas em sociedades desse tipo, as influências regionais começaram a ser enfraquecidas. E o uso de direitos para autorizar a legislação, para autorizar as decisões judiciais, mesmo que de forma incompleta, começou, por assim dizer, intensificar a consistência ou coerência sistemática do sistema judiciário e do sistema político nesse país. Mas é claramente em jurisdições pós-coloniais que podemos ver esse fenômeno. Vocês todos conhecem o desenvolvimento de constituições em alguns países latino-americanos que promovem especificamente o reconhecimento de direitos múltiplos e que têm condições de, até certo ponto, dentro da estrutura ou do marco universalizado derivado do direito internacional, tem condições de promover a incorporação de diversos grupos sociais e grupos populacionais diferentes com base em direitos distintos. E isso cria tensão em si mesmo, é claro. E levanta problemas que, em termos do conflito entre
a ascensão de comunidades ou grupos populacionais particulares e os direitos garantidos sob o direito internacional. Mas parece, ou poderíamos prever, que essas constituições ainda não estão realmente cimentadas na sociedade, mas poderíamos prever que essas constituições podem criar algo assim como um sistema jurídico multi-inclusivo, em que vários grupos podem obter inclusão jurídica sob princípios jurídicos diferentes, algumas vezes ligados ao direito nacional, às vezes ao direito internacional, em que as instituições estatais não estão constantemente expostas a conflitos que surgem pela necessidade de pacificar ou de mediar entre atores do centro e atores da periferia. Mais uma vez, na África subsaariana podemos ver esses processos ocorrendo igualmente. E nesses contextos, nós também podemos observar o surgimento de constituições em que direitos múltiplos são concedidos para populações diferentes. E o grau, à medida em que conflitos entre os grupos étnicos são forçados constantemente a convergir em torno de instituições estatais, essa pressão é diminuída. Bom, eu não quero de forma alguma sugerir que as constituições com estruturas de direitos pluralistas resolvam todos os problemas relacionados à inclusão da periferia. Como sugeri anteriormente, essas constituições poderiam levantar novos problemas que são igualmente insolúveis. Mas o impacto dessas constituições, tanto quanto podemos julgar, parece residir, digamos, numa desenfatização de conflitos entre o centro e a periferia. Pareceriam implicar uma redução da exposição constante de instituições estatais a conflitos desse tipo. De muitas formas, na verdade, a criação de constituições multicêntricas ou multi-inclusivas dessa espécie tem um impacto que é bastante semelhante ao papel desempenhado pelo direito internacional dos direitos humanos na redução da internalização de conflitos de classe por parte do Estado. Normalmente, os Estados que contêm populações muito complexas, que precisam mediar constantemente entre populações complexas ou grupos étnicos rivais dentro de grupos populacionais, têm estado expostos ao risco de uma privatização extrema. Mais uma vez, é difícil pensar numa sociedade com uma estrutura étnica do tipo que eu estou descrevendo, que, última análise, não obteve a obediência da sociedade alocando privilégios a um certo grupo social, a um certo grupo étnico, ou administrando barganhas e conciliações entre grupos étnicos diferentes, geralmente através da alocação de bens materiais de forma muito seletiva. Então, a privatização do Estado, que nós vimos como resultado de sua mediação de conflitos de classe por parte do Estado, era um resultado muito típico também de sua mediação de conflitos étnicos, da mediação de conflitos étnicos por parte do Estado. Mais uma vez, a penetração do direito internacional em sociedades nacionais oferece um meio através do qual os Estados têm condições de evitar sua exposição a conflitos desse tipo. Parte disso parece muito inconsútil e imperfeito, mas certamente, ou parece muito inconsútil e perfeito, mas certamente eu não quero sugerir, porque toda solução cria problemas, e muitos dos problemas que surgiram desses processos, nós não temos ainda realmente condições de identificar. Ainda assim, podemos ver um padrão de formação judicial de Estado que está emergindo, em que os judiciários, particularmente através de sua interação com o direito internacional, criam fundamentos sociais em que as pressões historicamente desestabilizadoras perdem sua força desestabilizadora, ou a força desestabilizadora dessas forças e pressões é reduzida até certo ponto. E a terceira pressão a qual os Estados nacionais normalmente têm estado expostos, é uma
expressão que poderíamos chamar de inclusão jurídica. Eu só posso tocar nesse assunto muito brevemente aqui, mas à medida que os estados, de formas diferentes, com variações em diferentes contextos, foram expostos às pressões que eu descrevi acima anteriormente, a reação típica foi que se exigia que eles produzissem mais leis. E à medida que as sociedades se tornavam mais complexas e os estados penetravam mais profundamente nas sociedades, a necessidade de leis aumentou drasticamente. Quase poderíamos dizer que a primeira consequência da emergência das sociedades nacionais sob a jurisdição dos estados nacionais é a exigência social da lei ou de leis se expande de forma sem precedentes. Então, inclusão jurídica. A expansão da inclusão jurídica é uma das primeiras consequências do Estado Nacional. Mais uma vez, eu diria que a maioria dos estados simplesmente se mostraram incapazes de produzir a quantidade de leis que era necessária para que eles assegurassem a sua autoridade jurisdicional. E no desenvolvimento da maioria dos estados nacionais de democracias de massas, as instituições políticas foram jogadas em crises pela necessidade crescente ou cada vez mais acelerada de leis na sociedade. Por um lado, nós podemos ver isso no fato de que os estados começaram a desenvolver constituições corporativas, em que eles passaram a responsabilidade pela criação da lei a órgãos situados fora do Estado. E essas constituições corporativas geralmente levaram ao colapso do Estado. Não há muitos estados bem-sucedidos com constituições corporativas, mas, ao mesmo tempo, muitos estados simplesmente transferiram a autoridade do legislativo para o executivo, que criaram presidências muito poderosas, muitas vezes ditaduras, em que cuja função primordial era acelerar a produção de leis, porque os mecanismos constitucionais democráticos para a produção de leis não tinham condições de gerar leis suficientes para a sociedade, não tinham condições de produzir legitimidade para cobrir as leis e eram muito suscetíveis à colonização por parte de atores privados. Mais uma vez, eu diria o seguinte: usando diferentes formações estatais, é muito difícil encontrar exceções a isso. Poucos estados que operavam dentro dos limites das sociedades nacionais tiveram condições de criar a quantidade de leis que as sociedades exigiam ou demandavam. E a maioria das sociedades, ou a maioria das instituições políticas, sofreram um colapso em função disso. Mas a ascensão do direito internacional e a penetração do direito internacional em estados nacionais alterou visivelmente esse quadro, eu diria, na medida em que a capacidade das sociedades de simplesmente produzir leis aumentou substancialmente. Isso é uma observação sociológica bastante básica e talvez banal, mas é uma daquelas observações simples que é repetida constantemente, apesar de ser simplista, que é a seguinte: a sociedade moderna é definida pela produção, demanda hipertrofiada de produção de leis. O que define a sociedade moderna, se confrontarmos ou contrastarmos com a sociedade moderna ou pré-moderna, é que a necessidade de leis se expande de uma forma sem precedentes. Mas poucas sociedades realmente tiveram condições de reagir ou cumprir essa dimensão, essa demanda estrutural em sua formação. Acho que podemos dizer que as sociedades que internalizaram os direitos internacionais referentes aos direitos humanos foram muito mais eficazes na produção de leis do ponto de vista sociológico. Podemos ver isso em vários níveis diferentes. Podemos ver isso nas atividades legislativas de sistemas políticos nacionais, onde os estados constataram que era muito mais fácil legitimizar o direito às leis dessa forma. O fato de que a legitimação da lei em contextos nacionais pode ser sustentada mediante referência a normas internacionais, esse fato fez com que fosse possível para as sociedades gerassem leis muito mais rapidamente, autorizassem as leis de uma forma muito mais reprodutível. Eu gostaria de me referir particularmente à ascensão da proporcionalidade como princípio de autorização do direito ou das leis nesse sentido, o que significa que as leis
podem ser autorizadas a partir de uma matriz facilmente reprodutível. Mas o impacto disso não é exclusivo das dimensões legislativas dos sistemas políticos nacionais. Esse impacto também é visível no judiciário, ou nas funções judiciais dos sistemas políticos nacionais. Na maioria das sociedades onde o direito internacional referente aos direitos humanos foi integrado sistematicamente, ou mesmo onde ele foi integrado parcialmente ou de forma periférica, podemos ver uma ascensão, um aumento no número de litígios. A integração do direito nacional promove, geralmente, como efeito retardado, mas ao longo de um período relativamente breve de tempo, ele tende a promover a integração, uma confiança crescente no sistema judiciário. A ascensão de algo assim, o surgimento de algo assim como uma consciência dos direitos em consequência desse processo, o volume de processos canalizados pelas tribunais aumenta discernivelmente de modo geral. Estávamos discutindo isso ontem à noite, então eu acho que só 2 ou 3 pessoas aqui que ouviram o que eu falei ontem. Então, por favor, vocês me perdoem por repetir isso aqui. Mas isso é uma medida muito importante para o poder das instituições estatais. É uma medida muito importante da solidez em sentido prático e da soberania das instituições estatais. Na medida em que, geralmente, embora haja exceções, geralmente podemos dizer que as instituições estatais obtiveram um nível de penetração social confiável, um nível de controle social confiável, se as pessoas confiam na lei ou no direito. E o principal índice de confiança popular na lei ou no direito é a disposição das pessoas de usar a lei como meio de resolução de conflitos. Em sociedades onde os estados são fracos, onde eles não penetram profundamente nas interações sociais da sociedade, as pessoas não confiam na lei porque elas veem que a lei é relevante. Mais uma vez, podemos ver exemplos diferentes disso. As estatísticas sobre a mudança de padrões de litigação ou volume crescente de litigação nunca contam a verdade inteira, porque geralmente há razões peculiares de sociedades específicas ou sistemas judiciais específicos. Mas na maioria das sociedades, onde podemos observar a integração progressiva do direito internacional, vemos um aumento no número de processos judiciais. Mais uma vez, a Argentina é um exemplo interessante disso. Até a China é um exemplo muito importante desse fenômeno, onde a implementação do direito internacional referente aos direitos humanos na China está apenas começando, e ele vem principalmente através do direito comercial internacional. Mas os limiares da Organização Internacional do Comércio foram impostos à China e eles contêm certas implicações às normas referentes aos direitos humanos. E essas normas transmitem expectativas referentes à independência das funções judiciais e assim por diante. Eu não acho que seja correto sustentar que a China seja um exemplo perfeito. A China até recentemente passou por uma explosão sem precedentes no volume de litigação de processos judiciais em diferentes áreas do direito. Mas eu diria que isso certamente poderia parecer uma proposta muito controvertida e desnecessariamente provocativa. Mas eu acho que um exemplo muito importante desse fenômeno é a Rússia, onde na Rússia podemos identificar a emergência, o surgimento de um modelo constitucional muito incomum durante o período da influência de Putin. E em certo nível, naturalmente, isso tem dimensões autoritárias. Após os experimentos democráticos, no início do seu período de influência, o executivo se tornou mais autoritário e, em certos sentidos, menos sujeito à prestação de contas. Mas, ao mesmo tempo, o sistema jurídico russo, naturalmente, isso é um processo não acabado, então há muitos casos de intervenção política em processos judiciais na Rússia, mas os sistemas judiciais se tornam mais independentes. E não apenas isso, mas tem havido um crescimento absolutamente exponencial no volume de litígios do direito público, particularmente litígios, processos contra autoridades governamentais, e geralmente são processos em que o litigante ganha causa. Também houve uma série de processos em que a Convenção Europeia foi aplicada em tribunais russos. Então, podemos falar claramente
da existência de uma penetração do direito internacional referente aos direitos humanos na jurisprudência russa. Eu sugeriria que há razões sociológicas claras que explicam esse fenômeno. E uma dessas razões sociológicas é que, até recentemente, era muito difícil para o sistema político produzir leis. Havia uma desconfiança muito disseminada no sistema jurídico. E, de fato, ao longo da década de 1990, o sistema político, em seu conjunto, esteve muito próximo do colapso. Então, me pareceria que os atores dentro do sistema político russo, e particularmente no sistema judiciário, aceitaram a incorporação seletiva e, obviamente, longe de completa assimilação das normas internacionais dos direitos humanos, mesmo que isso tenha implicações críticas para o governo, pelo fato de que o Estado precisa se basear na lei ou no direito. Então, isso se tornou um mecanismo para autorizar e legitimar a lei em condições nas quais, de outra forma, tem sido muito difícil motivar as pessoas a cumprir a lei. Isso também, acho eu, aumentou o alcance do Estado na sociedade. Tem que haver alguma razão pela qual os cidadãos russos estão crescentemente dispostos a recorrer à lei, mesmo ao litigar contra o Estado. E uma das razões disso parece ser que a sociedade se tornou crescentemente concentrada em torno do Estado. Mas muitos de vocês poderiam contestar esse argumento, mas eu gostaria de dizer, ao menos, que na história recente da Rússia podemos observar algo assim como a emergência de um padrão muito diferente de direito constitucional, que, por um lado, é politicamente autoritário, mas, por outro lado, não obstante, sanciona a incorporação do direito internacional referente aos direitos humanos para reagir, responder a certos problemas sociológicos, particularmente instituições estatais fracas historicamente e, em segundo lugar, ao problema da baixa confiança na lei. Nesses diferentes exemplos, acho que podemos observar o impacto crescente do direito internacional dentro de sistemas políticos nacionais, o que permitiu às sociedades simplesmente aumentar o volume de leis que podem produzir, aumentar o volume de leis que podem aplicar. As sociedades complexas exigem leis, exigem muitas leis, e para que o direito às leis tenha qualquer sentido, as pessoas têm que estar motivadas a aceitá-la. Sociologicamente, por essas razões, me parece que as instituições estatais, mesmo quando isso tem implicações críticas, elas vão aceitar a penetração do direito internacional referente aos direitos humanos, porque isso lhes permite gerar mais leis e para motivar as pessoas a cumprir a lei. Particularmente, também, isso significa que os órgãos judiciais têm uma função crescentemente importante no sentido de inserir o sistema político dentro da sociedade. Os sistemas políticos complexos são particularmente dependentes do poder judiciário. O poder judiciário pode produzir leis muito mais rapidamente do que o poder legislativo. E o poder legislativo geralmente vai ter condições de autorizar suas decisões fazendo referência a princípios externos. Então, o poder legislativo da sociedade, expressando isso de forma muito simplista, é expandido através da ascensão ou a intersecção crescente entre o direito nacional e o direito internacional referente aos direitos humanos. Chegando, então, à conclusão, a esta altura eu gostaria de voltar ao marco conceitual básico desta palestra. Em certo nível, eu gostaria de propor, isto mais uma vez, vou usar o princípio as percepções que tentei expor aqui. Eu gostaria de sustentar, afirmar que nós não deveríamos ver o direito internacional como um marco jurídico que seja externo às sociedades nacionais. Pelo contrário, deveríamos ver a ascensão do direito internacional como um processo que, até certo ponto, é
movido por pressões, impulsionado por pressões dinâmicas e problemas estruturais que residem muito profundamente nos fundamentos históricos de diferentes sociedades nacionais. Então, os teóricos sociológicos mais clássicos do direito descartam o direito nacional. Eles dizem que isso não tem nada a ver com a sociedade, com as sociedades nacionais. Bem, eu contestaria essa afirmação incisivamente. E eu sugeriria que as sociedades nacionais geram exigências ou demandas pelo direito internacional. E as sociedades nacionais utilizam o direito internacional para resolver problemas que fizeram que fosse historicamente difícil para ela obter instituições públicas confiáveis que tornassem possíveis o que elas estabelecessem sistemas políticos diferenciados, que tornaram impossível para as sociedades produzir o volume, a massa de leis que elas exigem. Sublinhando essa abordagem sociológica do direito internacional, temos o seguinte: os Estados nacionais se evoluíram originalmente como uma ordem de inclusão jurídica. O Estado originalmente, o Estado nacional originalmente, desenvolveu um conjunto de instituições cuja penetração constante na sociedade aumentou. Se exigia que que elas penetrassem cada vez mais na sociedade. E ao fazer isso, o Estado se defrontou com pressões no tocante à mediação de conflitos de classe, mediação de conflitos entre o centro e a periferia e no tocante à produção de leis que o Estado não conseguiu resolver por conta própria, ou só conseguiu em muito poucos casos. Em decorrência disso, os Estados nacionais começaram a tomar emprestado normas da esfera do direito internacional para enfrentar essas pressões estruturais. E problemas de inclusão que não foram solúveis no direito nacional se tornaram cada vez mais solúveis recorrendo ao direito internacional. Então, o direito internacional referente aos direitos humanos cresceu do ponto de vista sociológico através de um processo de transbordamento do ponto de vista sociológico. Conflitos que não podiam ser resolvidos através do direito nacional foram localizados fora do Estado. Foi só à medida que as instituições nacionais interagiram com instituições internacionais que elas tiveram condições de responder a essas pressões. Bem, uma implicação disso, uma implicação sociológica disso, mas também implicação jurídica disso, é que a seguinte: quando pensamos nisso, precisamos deixar atrás de nós as pré-condições da concepção positivista. Temos que abandonar a concepção de que sempre existe uma antinomia, contradição entre a soberania nacional e o direito internacional. Eu sugeriria que, se nós abordamos a soberania como um fenômeno sociológico, como uma capacidade de um conjunto de instituições jurídicas ou políticas de exercer um controle social regular, a soberania não é contradita pela direito internacional, e sim tem a sua pré-condição no direito internacional. É impossível. Nós não temos exemplos concretos de estados que tenham se tornado soberanos em suas próprias sociedades internas ou nacionais que não tenham sido apoiados ou sustentados pelo direito internacional em graus variáveis. Como segundo ponto da minha conclusão, então, eu sugeriria que as normas associadas aos direitos sejam aplicadas internacionalmente ou nacionalmente, formam uma espécie de registro, um sistema normativo que vincula as dimensões nacional e transnacional de um sistema político global emergente. E através das normas vinculadas aos direitos que as diferentes dimensões ou níveis do sistema interagem uns com os outros e se conectam uns com os outros. Mas esse sistema político global não é criado através de processos que sejam externos às sociedades nacionais. Esse sistema político global foi produzido através da destilação vertical de pressões sociais, de baixo para cima. E, além disso, na maioria dos casos,
É só na medida em que eles integraram ou são definidos como parte de um sistema político global, só nessa medida é que as sociedades nacionais tiveram condições de se desenvolver instituições políticas razoavelmente autônomas e razoavelmente diferenciadas. Assim, eu espero que, ao menos em termos de esboço, estejamos à base sociológica do direito internacional referente aos direitos humanos. E também temos que mudar o paradigma pelo qual vemos a relação entre o direito internacional e a soberania nacional. Temos que situar essa análise numa perspectiva diferente. Eu espero que agora haja a oportunidade de abordar, que vocês tenham condições de discutir criticamente essas afirmações que eu propus aqui. Bem, eu quero agradecer e I'd like to cumprimentar thank and o congratulate nosso ilustre our ministrante e guest aproveito a oportunidade professor para oferecer and presente, give him a mimo, gift para o professor, to em nome da Escola professor da on Magistratura behalf do TRF4. the court school Imagis. Simples, mas de This is coração. simple, but from deep inside, sir. Antes de encerrar, eu gostaria de apenas destacar a importância First, I'd da like to reflexão highlight the profunda importance of the do deep professor Chris. reflection of Professor É certo Thornhill. que nós que somos de um país periférico temos ainda algumas preocupações com a própria efetivação dos nossos direitos nacionais e às vezes nos fechamos mesmo para a internacionalização do direito. É tão importante essa perspectiva da mundialização dos direitos fundamentais, de uma visão mesmo na perspectiva de um Estado transconstitucional, que já avançou muito mais na Europa, e nos países desenvolvidos, nos países do capitalismo avançado, e que, para nós, está demorando um pouco para chegar, por razões que são óbvias. Mas é muito importante essa reflexão. Nós temos, foi modesto o professor Chris ao dizer que ele não tem uma fórmula para resolver o problema dos estados. E é verdade, mas isso ele nos faz pensar, nos faz refletir sobre essa mudança de paradigmas. Nós ainda continuamos aqui alheios às transformações do direito no mundo, ao direito comparado, ao direito internacional. Para nós, isso se limita a algumas participações de juízes em tribunais internacionais. Nós ainda estamos devendo uma maior atuação da doutrina e dos juristas mesmo nas decisões dos tribunais. Nós precisamos definitivamente intensificar os intercâmbios, esse que eu chamei, que o Garrapão chamou de comércio entre os juízes. Como nós temos dificuldade para assimilar precedentes da jurisprudência do direito comparado. Como é difícil, mesmo as decisões das cortes internacionais de direitos humanos, nós temos muitas dificuldades para incorporar ao nosso sistema. Eu lembro de um dos raros casos aqui, quando nós discutimos a questão dos direitos dos quilombolas, que são populações tradicionais. Um voto apenas tratou dessa questão na perspectiva das reiteradas decisões do Tribunal da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que já tinha resolvido essa questão em outros países, inclusive condenando os estados. E nós estamos aqui pensando em retroceder no tempo para acabar com a lei mais importante para os quilombolas, que era um dispositivo constitucional que reconhecia o direito de propriedade sobre as áreas que eles ocupavam. Então, é uma dificuldade muito grande. Os países desenvolvidos já têm aplicado. Eu me lembro do caso Lawrence, no Texas, nos Estados Unidos, em que o Tribunal americano
aplicou um precedente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Era um caso de homossexualismo. E o voto vingou a posição do juiz, I forgot o nome do juiz, mas o certo é que o tribunal acabou reconhecendo, com base num precedente do Tribunal Europeu na América. Isso é difícil, está sendo difícil para nós romper as barreiras desse paradigma da nacionalização do direito, né, da perspectiva nacional. A mundialização, a globalização, ela nos afeta ainda muito negativamente. Talvez o senhor explicou que isso não é bem assim, não é certo. O professor é refratário à ideia da globalização negativa. Mas, nos países periféricos, ainda isso acontece. Essa afetação não é de todo positiva, mas poderia ser, e aí está realmente uma reflexão que nos leva a pensar sobre a necessidade de nós avançarmos no sentido da internacionalização, da mundialização. As ideias que nós falávamos, discutíamos sobre uma mentalidade mais alargada, quer dizer, uma construção mais plural, mais democrática, uma discussão da legitimidade mesmo do Estado a partir do diálogo. E eu não sou totalmente simpático ao procedimentalismo do Habermas. Mas é preciso, nesse estágio, pensar também nessa possibilidade. Na possibilidade, por exemplo, da bricolagem normativa. Quer dizer, que é um pluralismo ordenado a partir da experiência que é vivenciada em outros sistemas jurídicos. Claro, sempre adaptado com criatividade, com contextualização. Nós temos que pensar também numa fertilização recíproca, quer dizer, uma recursividade no processo decisório aos argumentos da doutrina, aos marcos normativos da jurisprudência, do direito e da jurisprudência internacional para os casos complexos. Parece que nós realmente estamos devendo um pouco nessa seara, e, por isso, eu quero destacar a importância dessa conferência, né? Dessa ruptura de paradigmas que o professor nos mostrando que a sociologia tem uma feição, tem uma conotação internacional, globalizada. Quando nós tratamos de questões nacionais na perspectiva do direito internacional, nós não estamos fugindo da sociologia. Nós estamos apenas ampliando o conceito de sociologia. Por isso, mais uma vez, eu cumprimento o professor, peço desculpa por essas considerações, é também matéria que eu tenho me dedicado, claro, com as minhas limitações. E, com isso, agradecendo novamente ao professor Chris, eu passo a palavra para as considerações finais do desembargador federal Otávio Roberto Pamplona. Boa tarde a todos. Eu apenas gostaria de, mais uma vez, fazendo decoro ao que disse o desembargador Paulo, em nome do desembargador Thompson Flores, que não pôde se fazer presente, diretor da escola, de agradecer penhoradamente a participação e a vinda do professor Dr. Chris Tornel aqui no nosso tribunal. Sei que foi uma satisfação muito grande poder participar dessa palestra, agradecer a Unicinos, na pessoa do professor Guilherme Azevedo, que tem se mostrado uma parceira incansável em vários eventos da EMAGES. É a intenção da administração da escola, isso já foi dito por várias vezes pelo desembargador Thompson, de aproximar cada vez mais a escola da academia, e isso tem sido feito com muita frequência no âmbito dos cursos que se promove aqui na Escola da Quarta Região. E agradecer, finalmente, ao desembargador Paulo Afonso por ter aceitado presidir esta conferência e também por servir de ponte e elo entre a escola, da qual ele já teve, de forma muito frutífera,
a oportunidade de ser o seu diretor, servir como ponte com a Unicinos, que é a entidade de ensino superior, onde o desembargador Paulo desenvolve suas pesquisas acadêmicas. Tem trazido, sempre que possível, palestrantes de renome internacional para a escola, o que só vem, evidentemente, engrandecer a atividade acadêmica da imagem. Com essas considerações e agradecendo a presença de todos, eu devolvo, então, a palavra ao desembargador Paulo Afonso para fazer o seu encerramento. Bem, então, com essas considerações, eu agradecendo, então, a presença do professor Cres, agradeço também a presença de todos os senhores, essa receptividade calorosa e maciça, esse grande número de magistrados e servidores da casa que vieram prestigiar esse grande nome das letras jurídicas internacionais, e declaro encerrados os trabalhos.